isso, gente. Então a gente vai falar um pouquinho nessa manhã sobre esse Shabat, né? Esse descanso em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que tem que ficar clara para nós é o início, né, gente? É a origem do Shabat. Você só vai entender o que é Shabat bíblico se você compreender os 3 primeiros versículos de Gênesis 2. Então, os 2 primeiros falam assim, olha, assim, pois, foram o que, gente? Acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E a Bíblia continua falando. E havendo Deus o quê? Terminado. Então, foram acabados os céus e a terra, ou seja, foram concluídos todo o processo de criação dos céus e da terra, e no versículo 2 é enfatizado isso, e havendo Deus terminado, consumado, no dia 7º, que é o Shabat, que é o sábado, no dia 7º, a sua obra que fizera, o que Deus fez? Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, depois desses 2 versículos mostrarem que o sábado, o 7º dia, está totalmente associado a um término de uma obra divina, não é? Aí então a gente vem no versículo 3 e a gente vê que Moisés registra então pelo Espírito de Deus que Deus, ele abençoa o dia 7º. Ele abençoa o sábado, ele abençoa o Shabat, né, por assim dizer, e o santificou. Então Deus, ele abençoa e santifica o sábado, o Shabat, porque nele, ou seja, no sábado, descansou. Aí o termo descansou no original é Shabat mesmo. Então, esse descansar, como a gente vai ver, que houve um repouso de tudo que foi feito, ou em virtude de tudo que foi feito, é o Shabat. Então olha só, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Tá certo? Depois desses 3 versículos, a gente pode começar a trazer aí algumas definições para o termo Shabat, né? Que é um termo hebraico que foi traduzido para o nosso português como sábado. Então, olha só, o termo Shabat literalmente fala de descanso, fala de repouso. Uma vez que foram concluídas todas as obras, uma vez que foram terminadas todas as obras do Senhor, e Ele abençoa, Ele santifica o dia 7º, esse termo então, Shabat, sábado, literalmente significa descansar de uma obra, repousar em virtude de uma obra terminada e acabada. Também, Shabat é o descanso de todo o trabalho realizado. Shabat fala de descanso de todo o trabalho realizado. Literalmente, eu vou repetir para vocês, Shabat significa descanso, repouso, como também o descanso de todo um trabalho terminado e realizado. Ainda mais um conceito bíblico para Shabat, mais um significado, para que isso fique muito bem solidificado no seu coração, porque você só vai entender, compreender o conceito real da palavra de Deus sobre Shabat, se você tiver já essas noções literais do termo Shabat. Então olha só, Shabat fala da ideia, ou é a ideia, melhor, a ideia não é de relaxamento ou repouso em face de cansaço. O teu Deus se cansa? Ele nem se fatiga e ainda ele nem pestaneja. Aleluia. Teu Deus não tira nenhum cochilo. Ele está o tempo todo olhando, realizando. Deus é Deus, Todo-Poderoso e Senhor. Então, evidentemente que Shabat, quando a Bíblia fala que Deus se descansou de todas as suas obras, não tem a ideia de um relaxamento ou repouso em face de um cansaço, mas de cessação de atividade. Então, o Shabat bíblico,
O sábado bíblico, o sétimo dia que Deus abençoa, santifica, é justamente para trazer essa revelação, essa realidade de que não se trata de um repouso, não se trata de um relaxamento por causa de um cansaço em virtude de um trabalho que foi feito. Não é isso, mas sim de uma cessação de atividade. Quem está acordado, diga amém. Então, gente, Shabat é exatamente isso. A ideia não é de relaxamento ou repouso em fase de cansaço, mas de cessação de atividade. Estamos juntos, gente? Legal. Então, a Bíblia diz, e a gente já enfatizou isso, que Deus ele abençoa o dia sétimo e o santifica. Por que isso? A gente vai ver. Porque neste dia, Deus está revelando quem Ele é. O fato é que, no momento que há o cessar de uma atividade, da criação, da obra do Senhor poderosa, majestosa, soberana, sobrenatural de Deus, Ele está revelando quem Ele é. Por isso que o dia sétimo é tão especial aos olhos de Deus. Por isso que o Shabat é um dia tão especial para Deus. Porque justamente nesse dia ele cessa as suas atividades, mas revelando quem Ele é. O nosso Deus é Senhor. O nosso Deus é de eternidade a eternidade. Uma vez que Ele nunca teve princípio, Ele teve poder e sempre o terá para criar todas as coisas. O teu Deus é o Senhor, o teu Deus é poderoso, nada é impossível para Ele. Tudo está no governo, no domínio das suas mãos, porque Ele é Senhor. E Yahvé é o autoexistente, aquele que existe e deu origem a todas as coisas menos o pecado e o mal. Deus é Deus, Deus é Deus e Deus é Deus. O sétimo dia se torna um dia que Deus abençoa, que Deus santifica, porque é no completar de todas as obras de Deus que Ele revela quem Ele é. O conceito bíblico de Shabat, o sétimo dia que Deus abençoa, portanto, e santifica, traz justamente essa revelação, né, de uma realização de uma obra sobrenatural, soberana, completa, perfeita e consumada. Por isso que a criação é uma revelação de quem Deus é. Por isso que tudo que Ele faz na sua vida traz uma revelação de quem Ele é. Porque tudo que Deus faz é sobrenatural, porque o normal de Deus é o sobrenatural. Milagre para mim, para você pode ser, para Deus eu fiz, eu sou assim, eu sou sobrenatural. Como não se descansar num Deus desse? Pergunto aos amados e queridos irmãos da Nova Vida de Jacarepaguá: como não se descansar num Deus que por natureza é sobrenatural e tudo que Ele faz em nossas vidas é sobrenatural? Ele nunca vai fazer algo natural que você pode fazer. O agir de Deus é sempre sobrenatural, é extraordinário, é soberano, porque Deus sempre decide agir na sua vida, tendo você mérito ou não, dignidade ou não, sendo perfeito ou num processo de aperfeiçoamento, ou não perfeito num processo de aperfeiçoamento, Deus decidiu agir, trabalhar na tua vida. Ele decidiu, porque Deus te amou primeiro, e por isso que a gente o ama. Deus decide soberanamente te abençoar. Deus decide, Ele decide soberanamente te restaurar, te levantar, gerar compreensão, realidades que só Ele pode gerar na sua vida, porque Ele é soberano. Porque Deus é um Deus sobrenatural, mas também Ele é um Deus soberano, que completa uma obra total na tua vida. Tudo que Deus faz é perfeito, porque Deus é o quê? Perfeito. Deus não deixa nada pela metade.
Ele sempre vai consumar todas as suas obras. Por isso que o último livro da Bíblia é um livro de consumação. Porque se o primeiro livro fala de origem, de princípio, o último livro fala de uma obra consumada. Porque o teu Deus é o alfa, mas também ele é o ômega. Aleluia. Ele é o início, mas também ele é o fim. Ele é o princípio e ele é o último. Ou seja, ele termina todas as coisas que ele começa. Então, para que você ficar exasperado, irritado, inquieto, sem direção, se o Deus que você serve é o Deus que inicia e completa? Entra só no tempo dele, o tempo da perseverança, o tempo da continuidade. Fica aqui, olha, entre o início e o fim há um tempo que se chama perseverança, continuidade. É só você continuar se rendendo a esse Deus sobrenatural, soberano, completo, perfeito e que consuma todas as coisas. Eu não sei quanto a você, mas essa palavra está me alegrando muito nessa manhã. O Espírito de Deus, ele está querendo gerar algo em nossos corações. É descanso, gente. Para de ficar, para! Já acorda pilhado, que negócio é esse? Dorme, que negócio é esse? O teu Deus está assentado num alto e sublime trono. Tudo está nas suas mãos. Que negócio é esse de ficar ansioso pelo dia de amanhã? Não vos inquieteis por coisa alguma? Que negócio é esse, minha gente? O teu Deus é soberano, o teu Deus é sobrenatural, o teu Deus é Senhor. E a criação mostra isso, o Shabat é a revelação de quem Deus é. Então veja, tudo que Deus faz, essa obra extraordinária da criação, estamos ainda trazendo conceitos do Shabat bíblico lá em Gênesis 2, 1 a 3. Então todas essas realizações poderosas de Deus, soberanas, sobrenaturais, perfeita, completa, consumada, é justamente para isso ali, olha, para te beneficiar. Deus decidiu criar todas as coisas para te beneficiar. Eu não sei se você entende isso, mas quando Deus, ele cria todas as coisas e coloca o homem numa posição de autoridade, é para que o homem pudesse viver a plenitude de uma bênção que só Deus pode dar. Tudo que Deus realiza é para te beneficiar. Isso é graça de Deus, graça é favor de Deus. E eu estou animado nessa manhã. Graças a Deus, porque eu já acordei animado hoje. Tudo que Deus realiza é para te beneficiar, para te favorecer, em virtude dele desejar ter um relacionamento contigo. O maior benefício que você pode ter de Deus não são os cumprimentos de todas as promessas que ele tem para mim e para você, mas é o relacionamento que você tem que ter com ele, porque na verdade ele em si é a origem e a fonte de todas as coisas que ele faz na sua vida. Amém, minha gente? Mas no final, tudo é para a glória dele. Todo benefício, toda graça, todo favor que ele faz, não é para a tua glória. Não é para nós ficarmos altivos, ou nos achando melhores do que alguém. É simplesmente você vivenciar a plenitude da bênção, através de um relacionamento vivo com Deus, e sempre dar toda a glória e honra a quem merece. Só Ele é digno. Só Deus é digno. Amém, minha gente? Só Deus é digno. Esse é o conceito bíblico de Shabat. O conceito bíblico para Shabat é a realização de uma obra sobrenatural, soberana, completa, perfeita e consumada, realizada por Deus para beneficiar, favorecer o homem, para ter um relacionamento vivo com Ele, visando, é claro, sempre a sua glória, porque tudo que Deus faz é para a sua própria glória.
porque ele também sabe que só ele é digno. Então aí a gente já começa a criar uma ponte, tá? A gente vai criar uma ponte aqui agora, de Gênesis 2, do Shabat, desse conceito bíblico para o Shabat, para então uma realidade. Porque nós sabemos que, apesar de toda essa perfeição, completude e graça e favorecimento de Deus, o homem o que, gente? Cai, peca, se rebela contra o próprio Deus, a autoridade do próprio Deus. Então, após a queda do homem, e mais o que, gente? E antes da nova aliança. O tema do nosso ensinamento nessa manhã é Shabat, o descanso em Cristo. Então veja, a revelação de Cristo é a revelação da nova aliança, porque Cristo é a própria nova aliança. Então veja, após a queda do homem, esse virar de costas do homem para esse Deus Criador, Todo-Poderoso Senhor, Deus cheio de graça e favor, Deus estabelece leis relacionadas ao sábado, preparando o que, gente? O caminho para o definitivo o quê? Shabat. Olha só, se Gênesis fala do início, da origem de todas as coisas, inclusive da revelação do Shabat, que mostra quem ele é, o fato é também que existe um Shabat definitivo, graças a Deus. Porque se houve uma queda, uma rebelião contra Deus, Deus então estabelece, até mesmo antes da fundação do mundo, porque ele sabia exatamente o que iria acontecer, a nova aliança, para então, escutem, estabelecer o Shabat definitivo. Eu tenho uma boa notícia para você. Se Adão estava no Shabat inicial, e Eva também, você está no Shabat definitivo. Se o povo de Israel passou a andar firmado em leis relacionadas ao sábado, eu quero te dizer que todas essas leis relacionadas ao sábado apontavam para o Shabat definitivo. E eu vou te provar que Shabat, muito mais do que um conceito bíblico, é uma pessoa. Lembra que Deus cria todas as coisas e Ele abençoa e santifica o dia sétimo. Então, após a queda do homem, antes da nova aliança, Deus estabeleceu leis, que são as leis de Moisés, relacionadas ao sábado, preparando o caminho para o definitivo Shabat. Talvez você possa estar pensando que eu trouxe essa palavra hoje, porque hoje é sábado. Eu quero dizer que não tem nada a ver. Se hoje fosse quinta-feira à noite, eu estaria trazendo essa palavra para você aqui. Se hoje fosse segunda-feira pela manhã, aleluia, glória a Deus, eu estaria trazendo essa mesma palavra para você. Se hoje fosse domingo, eu estaria trazendo essa mesma palavra para você. Porque agora, no Shabat definitivo, não se trata de dia, se trata da consumação da obra de uma pessoa. Eu vou repetir isso para você. O Shabat definitivo não está mais associado a um dia, porque, na verdade, o sétimo dia era simplesmente uma realidade que apontava para um conceito a respeito do descanso em Cristo. Quem está acompanhando isso aí? Quando Deus ele completa de forma perfeita a sua obra, Ele estabelece que o sétimo dia seria um dia que Ele iria santificar e abençoar. Mas, perceba, o sétimo dia, o foco não é o dia, mas é quem Deus é. Você está pegando isso aí? O sétimo dia, lá em Gênesis 2, não tem nada a ver com um dia em si, tem a ver com uma revelação, gente. O sétimo dia
revela quem Deus é, porque no sétimo dia ele descansa de tudo que ele fez, porque na verdade, na consumação e na completude de tudo que ele faz, ele sempre vai revelar quem ele é. Então Shabat é uma revelação de quem Deus é. Aleluia. Esse é o verdadeiro Shabat. É o verdadeiro Shabat. Deus tem falado tanto comigo sobre isso, e incrível que pareça, nós não temos nenhum livro no nosso meio que fala só sobre Shabat. Temos alguns livros que trazem alguns conceitos, mas um livro que fala sobre um Shabat, nós não temos. Eu estou começando a ficar animado para escrever um livro assim. Estou ficando animado. Eu procurei, nós não temos nenhum livro que eu saiba. Se tem, por favor, você me avisa, porque eu não encontrei. Nem aqui, nem lá fora. Um livro que fala sobre o Shabat definitivo. O Shabat consumado em Cristo. Nós não temos. Então eu já estou entendendo que está faltando um entendimento maior no meio do povo de Deus em relação à realidade do Shabat. Shabat não é dia, Shabat é a revelação de uma pessoa soberana, Senhor, poderosa, glorioso, gracioso, que favorece aqueles que o buscam e aqueles que simplesmente confiam nele. Shabat é isso, gente. Por isso que Deus prepara um caminho para uma revelação consumada em Cristo, através de leis que ele estabelece por Moisés, é para preparar o caminho, porque Deus conhece a estrutura do homem, e Deus sabe que o homem precisa sempre de uma revelação progressiva, para entender o plano dele, e graças a Deus que a gente já entendeu, que tudo aquilo que Deus faz por nós é por causa dele, da pessoa dele, de Jesus o Senhor. Tudo que Deus faz, até a adoração, até a ação de graças que você oferece a Deus, não é por causa de você, é por causa de Cristo. Cada petição que você faz e Deus aceita e te responde com base na palavra dele, não é por causa da sua oração. Às vezes as pessoas falam: pastor, faz uma oração forte aí por mim. Mas eu te pergunto, aonde tem oração fraca quando você crê na palavra de Deus, no poder de Deus e na pessoa de Jesus Cristo? Que negócio é esse? Oração forte, oração fraca, meu irmão? Sai dessa, meu irmão. Tem aqueles que ainda falam de oração contrária. Gente, é tanta meninice. Estão fazendo uma oração contrária contra mim. Que negócio é esse, meu irmão? Você orou a Deus? Está de acordo com a vontade dele, conforme 1 João 5, 14, 15. Até o diabo pode orar contra você e nada vai acontecer, porque Deus já decidiu te abençoar, porque você confiou no Filho dele, no Shabat vivo. Aleluia! Me desculpa pela minha animação, aleluia. Alguém me perguntou: pastor, se eu ficar orando assim, só com os pensamentos, o diabo pode saber o que eu estou orando? Pastor, e se eu orar, olha só, e se eu orar com a minha boca, falando, o diabo não pode se aproveitar daquilo que eu estou falando para Deus e usar contra mim? E a minha resposta, com muito amor e carinho para aquele querido, foi o seguinte: por que você está tão preocupado, focando mais a sua atenção pelo que o diabo faz? Quando você ora, você tem que focar toda a sua confiança em quem Deus é. Se você ora com fé, não tem diabo que tire aquilo que Deus pode te dar. Por quê? Porque a sua confiança está no sacerdócio de Cristo. É aí que a gente vai entrar. É por aí, garoto. Então, veja isso aí. Por meio de Cristo e do seu sacerdócio, entramos definitivamente no descanso. Eu estou no descanso, independente do que está acontecendo por fora, eu estou no descanso. Por quê? Porque eu estou no Shabat definitivo e consumado da nova aliança em Cristo Jesus. Aqueles que confiam no Senhor, já era um conceito que apontava para uma realidade maravilhosa em Cristo. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de
Sião que não se abalam. E o Senhor Jesus em Mateus 7 fala que aqueles que constroem a sua vida sobre a rocha, porque ouvem e praticam o que eu digo, essa pessoa vai ser comparada a um fiel, a um sábio construtor que constrói a sua casa sobre o que, gente? A rocha. Nós nos tornamos inabaláveis quando a nossa confiança está no Deus inabalável. Isso acontece quando você entende o sacerdócio de Jesus. Então a gente aprende algo muito interessante em Hebreus capítulo 4. A gente vai entrar em Hebreus capítulo 4. O André falou que hoje a reunião vai até 1h da tarde, porque vai... Mas a gente vai perceber que todo o Shabat da nova aliança, que definiu, que consumou, que completou uma obra de Deus a teu favor, para que você tivesse um relacionamento vivo com Ele, e vivesse por causa disso, cada promessa que Ele tem para você, mas focado no teu relacionamento com Ele, visando a sua própria glória, a glória de Deus. Tudo que Deus faz é por meio de Cristo, gente, por quem Ele é. Por isso que o escritor aos Hebreus, a gente vai ficar só agora em Hebreus 4, diz: nós, porém, que cremos. Quem são esses que creem? São aqueles que creem em Jesus, na pessoa de Jesus, na sua obra redentora. Vão entrar no descanso, amém, gente? Não! Nós, porém, que cremos, entramos. Se você já creu em Cristo, entendendo totalmente ainda ou não, eu quero te dizer que você já entrou pela porta. Você já entrou pela porta. Você já está lá no lugar. Você já está lá. Eu vou ficar bravo. Você já está lá, crente. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Por que a gente entrou no descanso? Por meio de Cristo, do seu sacerdócio, entramos definitivamente no descanso, o Shabat da nova aliança. Por isso que no versículo 14, dando continuidade à revelação de Hebreus 4, o apóstolo vem falar: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Por que eu e você podemos entrar no descanso? Porque eu e você, os que cremos, já entraram no descanso por causa do sacerdócio de Jesus. Jesus está intercedendo por você. Ele intercedeu por todos os que iriam crer lá na cruz do Calvário. Diz Isaías 53 que lá na cruz ele estava intercedendo. João 17 fala que Jesus intercedeu por nós antes que nós crêssemos, e depois que a gente creu, ele continua o nosso advogado junto ao Pai, intercedendo por nós. Tudo que você vive no Shabat definitivo da nova aliança, que se iniciou lá em Gênesis 2, e que na verdade, após a queda, houve um estabelecimento de leis para mostrar o caminho para o Shabat definitivo. Tudo que você vive hoje no Shabat da nova aliança está relacionado à pessoa, e mais precisamente também à obra que ele realizou e realiza a teu favor e realizará. Gente, Jesus está trabalhando por você. Por isso que você não precisa mais trabalhar. E eu vou te mostrar em que sentido. Então, a gente vai entrar em 5 aplicações, tá bom? Coisas práticas mesmo agora. É claro que a gente já mostrou alguns princípios, algumas aplicabilidades em relação ao que eu disse, mas eu quero agora, de uma forma muito mais enfática, mostrar 5 aplicações. Então, a primeira delas, vamos lá. Olha só. Para os cristãos, para aqueles que realmente creem, estou falando cristão nominal, pessoas que se dizem cristãos,
Estou falando de gente que recebeu Cristo, está ligado a Ele e agora é semelhante a Ele porque é discípulo dele. Cristãos se parecem, tem a natureza de Deus neles. Então, para os cristãos, o descanso de Deus inclui o que, gente? A sua paz. Romanos 5:1 fala que a base para você ter a paz de Deus é você ter paz com Deus. Está lá, Romanos 5:1. Nós só somos ou nós só temos paz com a pessoa de Deus porque a gente crê na pessoa e no sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. E por isso a gente pode ter a paz que excede a todo entendimento, que guarda os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo. Então, para os cristãos, o descanso de Deus inclui a sua paz, a certeza da salvação. Você sabia que você pode ter a certeza hoje da sua salvação em Cristo? Você pode estar muito convicto que você está em Cristo, que você é um salvo em Cristo? Ainda, a confiança no seu poder. Por isso que eu falei para vocês, se você já entrou no descanso e colocou toda a sua confiança em Deus, nesse Deus Criador que se auto-revelou como o Senhor da glória para você, você tem que simplesmente confiar no que Ele faz a teu favor. O teu Deus te salva, o teu Deus cura as enfermidades, o teu Deus liberta você de toda e qualquer opressão e malignidade e angústias, o teu Deus te restaura, o teu Deus, Ele vai te transformando, te conformando à imagem de Cristo. Eu quero te dizer que o teu Deus te melhora. Boa notícia, o teu Deus vai te melhorar, e até o fim, e a mim também, porque hoje gente que precisa de transformação é eu e você. Deus realiza milagres, gente, porque Ele é poderoso. Mas por que Ele realiza milagres na sua vida? De forma, perceba, definitiva e contínua, porque isso está no Shabat, isso está no descanso. Deus pode curar qualquer ímpio se Ele quiser. Se a pessoa manifesta fé, pode ser um sem vergonha, safado, incrédulo, adúltero, até ateu. Naquela hora ele creu que Deus pode curar, até ateu pode crer um dia. E Deus vai lá e manifesta. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa, hein? Pode vir uma unção tão extraordinária num determinado encontro nosso, num culto, numa reunião, que ninguém nem precisa no momento crer. A unção de Deus pode ser tão gloriosa que vai alastrando o poder de cura em tudo quanto é lugar. As pessoas crendo ou não, isso às vezes até alcança pessoas que não tem nenhuma aliança e pacto com Deus. Mas uma coisa é você receber uma benesse de Deus num determinado dia e hora, uma bênção de Deus, uma outra hora é você, ou uma outra coisa é você viver na bênção. É você viver no sobrenatural definitivo, é você viver não no temporário, não no efêmero, não naquilo que pode mudar, não naquilo que o diabo pode te roubar. Alguém pode receber uma bênção e por não ter aliança com Deus, o diabo vai lá e simplesmente rouba. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus e continuam confiando no poder dele, têm o poder dele 24 horas por dia sobre a sua vida. Eu estou no Shabat da nova aliança, meu irmão. Eu não serei abençoado, eu já sou abençoado. E começou essa história de Wesley abençoadão, por causa de Wesley safadão. Tem lá a ver com Wesley safadão, meu irmão? Fica associando meu nome, e meu nome são com 2 L's, tá bom? Graças a Deus que minha mãe colocou e meu pai também colocou meu nome com 2 L's. Então para com esse negócio aí de Wesley abençoadão, que você é abençoadão, nós somos abençoados, porque nós estamos em Cristo Jesus nosso Senhor, aleluia. Deus já nos abençoou. Deus já nos abençoou, diz Efésios 1:3. E gente, olha só, nós entramos no Shabat definitivo de Deus, porque simplesmente, além de toda a ação favorável de Deus, enquanto a gente viver nessa terra, nós temos a garantia de um lar celestial no futuro. Eu não sei quanto a você, mas isso alegra demais meu coração, minha gente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque eu quero te dizer, aqui não são gotas daquilo que nós vamos viver na glória de Deus. Então que a sua esperança maior seja o lar celestial. Graças a Deus, viva o melhor de Deus aqui. Você crê nisso? Mas o teu melhor em relação à eternidade não é aqui, é lá.
Então essa é a primeira aplicação para os cristãos. O descanso de Deus inclui a sua paz, a certeza da salvação, a confiança no seu poder e a garantia de um lar celestial no futuro. Por isso que Hebreus 4:3, nós já lemos, fala: nós, porém, que cremos, entramos no... Legal. Segunda aplicação. Na salvação, todo cristão entra no verdadeiro descanso. Na salvação, lembram? Na salvação é a ação definitiva, contínua, permanente e eterna de Deus para aqueles que estão em Cristo. Na salvação, todo cristão entra no verdadeiro descanso, na esfera da promessa espiritual. Graças a Deus, minha gente, nós não estamos debaixo de promessas naturais, humanas, feitas por homens. Nós estamos debaixo de promessas espirituais estabelecidas por Deus, porque está escrito que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Toda fonte daquilo que a gente recebe é espiritual, pode alcançar esferas naturais, materiais, financeiras, físicas, conjugais, familiares, mas o fato é que toda promessa que Deus tem para nós nessa terra e sobretudo na eternidade é estabelecido sobre promessas espirituais que permanecem e que são eternas. Dá para ficar animado com isso aí? Misericórdia. Por isso que Hebreus 4, 8, 9 diz, olha só, ora, eu não vou ter tempo para expor isso, mas presta atenção nesse versículo 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria, ele mesmo como profeta falou, posteriormente a respeito de outro dia. Que outro dia era esse? Portanto, resta o que, gente? Um repouso para o povo de Deus. Josué não completou a obra em conduzir o povo de Israel até a Canaã, prometida a Canaã aqui, da terra. Havia bênçãos espirituais, mas na verdade o descanso na lei de Moisés, apesar de apontar para algo definitivo, naquele momento apontava para uma terra, para uma promessa, para um povo, para uma nação, que iria se alojar num território. Então, Josué não conduziu o povo ao Shabat definitivo, mas sim Cristo Jesus, porque através dele nós temos o repouso. Repouso aí, gente, é uma palavra no original que só aparece uma vez na Bíblia, então vamos prestar atenção nela. Às vezes as pessoas falam que quando uma palavra se repete muitas vezes na Bíblia, a gente tem que prestar muita atenção, mas tem o outro lado. Quando às vezes Deus mostra uma palavra específica, é muitas das vezes para a gente colocar o farol em cima dela, porque tem algo extraordinário aí. E o termo repouso fala de um descanso específico num dia específico. Então, a Bíblia fala que resta um descanso específico em um dia específico. E em Hebreus, a Bíblia fala que esse dia é o hoje. E esse hoje, se você for ver bem lá na sua Bíblia, nas melhores versões, o H está em maiúsculo. Significa que esse hoje é uma pessoa, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O hoje fala de uma eternidade, de uma continuidade permanente, sem variações hoje. Então, mesmo Deus que abençoa você hoje, vai te abençoar no hoje e amanhã, e depois da manhã, e assim sucessivamente. Por isso que Jesus falou, olha, cabe cada dia o seu, é só você não se inquietar e se descansar no hoje, no dia a dia. Estamos acompanhando, gente, isso? Josué não deu o descanso real que Deus tinha para o povo, mas sim Cristo, porque Josué, inclusive, era uma representação profética de Cristo Jesus. Josué, em hebraico, é Jesus, em grego. Então, inclusive, até o nome dele apontava para a pessoa de Cristo Jesus. Então, olha só, a segunda aplicação é essa. Todo o nosso descanso está na esfera de promessas espirituais, justamente porque a gente já entrou no descanso por Cristo Jesus, porque Ele é o nosso descanso definitivo. Terceira aplicação, são 5, lembram? 5 aplicações. A terceira, o cristão não tem que se esforçar novamente para alcançar
por meio de esforço pessoal, uma justiça que agrada a Deus, porque Deus é a sua justiça em Cristo Jesus. Eu não tenho que merecer alcançar uma dádiva de Deus. Eu não tenho que merecer alcançar a cura das enfermidades, porque Jesus, o meu Shabat, já providenciou. Eu não tenho que merecer viver de uma maneira plena, próspera e abençoada em tudo que eu fizer, porque o Shabat definitivo já proveu tudo isso para mim. Eu não tenho que fazer esforço pessoal para alcançar uma benesse de Deus, porque todo o esforço necessário já foi feito por Cristo Jesus. Ele se humilhou, ele se esvaziou, não da sua divindade, mas da sua glória, e ele simplesmente veio e se humilhou, se fez como cada um de nós, viveu perfeitamente, morreu numa cruz por você e por mim, se tornou maldito para que toda a bênção de Abraão chegasse até você pelo Espírito Santo de Deus. Ele morreu e também ressuscitou, porque nem a morte podia retê-lo, e no terceiro dia ele ressuscita, e depois de 40 dias ele ascende aos céus e recebe toda a glória que ele tinha antes de se encarnar. Jesus fez toda a obra, ele continua fazendo todo o trabalho, é de Deus em relação à sua salvação, justificação e redenção. Tudo o que tinha que ser feito Jesus já fez, então não tente se esforçar para receber o que você já tem. Para de se esforçar. Para de tentar merecer o que na verdade você e eu não merecemos por nós mesmos. Por isso que Jesus teve que ser tão perfeito e fazer uma obra tão perfeita e consumada para te abençoar. Toda a dignidade e merecimento não está em nós, está em Cristo. Então se descanse em quem você é em Cristo e naquilo que você já recebeu dele. Olha só, Hebreus 4:10 estabelece bem essa terceira aplicação, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo o quê? Não, acho que você não entendeu. Olha só, vamos ler mais uma vez. Porque aquele que entrou no... Então está falando do crente, não é isso? Aquele que creu, não é isso mesmo? Olha só, também esse que já entrou no descanso, ele mesmo o que, gente? Então por que você está se sentindo tão cansado? Gente, em relação a tudo que Deus fez em Cristo, é o seguinte, é a gente colocar uma rede entre essas duas pilastras e pegar um belo de um coco cheio de água, e deitar nessa redinha aqui e balançar para um lado e para o outro, ainda colocando um canudinho dentro do outro para ficar bem grande, para você não precisar nem ter o trabalho de colocar a mão. Porque tudo que Deus já fez por você em Cristo, escuta, já é completo, perfeito e consumado. Esse é o Shabat de Deus para você, meu irmão. Então, Shabat na veia hoje. Quarta aplicação. Para a jornada da fé. Olha só, olha que coisa interessante. Olha o equilíbrio lindo da Bíblia. Em Cristo, eu já tenho tudo. E por eu ter tudo, eu tenho agora uma jornada da fé. E nessa jornada da fé, tem um esforço. Não para você receber aquilo que você já tem, mas para você responder em fé aquilo que você já tem. Você responder em fé ao teu Deus que já te deu todas as coisas. Porque para a jornada da fé há um esforço que se manifesta através do que, gente? Da o que, gente? Obediência. Firmado, olha só, o equilíbrio. Você vai ver tudo isso na palavra. Firmado no descanso de Deus. Então, até o meu esforço que eu faço para viver em obediência, na verdade, não é estabelecido nas minhas próprias condições e possibilidades, mas sim no descanso que eu já tenho em Cristo Jesus. Você está percebendo o equilíbrio da palavra de Deus nisso aí? Há um esforço a ser empregado, que a Bíblia chama de obediência. Eu vou te provar na Bíblia isso. Mas até esse esforço
essa manifestação de obediência a Deus tem que estar firmada num descanso, numa rendição, numa dependência total em Deus, porque a nossa suficiência vem dEle. A nossa capacidade, numa outra tradução, nessa declaração que Paulo deu, vem dEle. Eu trabalhei mais do que todos vocês, disse Paulo. Eu me esforcei para obedecer à visão que Deus me deu. Mas olha só, não foi eu, foi a graça de Deus em mim. Você percebe, gente? Você percebe isso, que no final das contas, até o que a gente faz, se esforça no sentido de viver a fé, não é esforço humano, mas sim um descanso em quem você é e você já tem. E você, então, nessa rendição, nesse relacionamento, nessa vida com Deus, você vai viver a obediência por você ter aprendido a se firmar no descanso que você já tem em Cristo Jesus. Olha o que a Bíblia diz, Hebreus 4:11. Lembra que eu falei, a gente só ia ficar em Hebreus 4? Qual é a primeira palavra que tem ali, gente? Qual é a primeira palavra? Tem esforço no reino de Deus ou não tem? Mas olha só, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém, o quê? Caia. Olha só agora a palavra-chave, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então a palavra-chave aqui é o quê? Obediência, porque obediência é o oposto de desobediência. Então o esforço que Deus requer de você é o que mesmo, gente? Mas como é que você obedece a Deus? Através dos seus esforços humanos? Se autoflagelando? Ajoelhado no milho? Subindo as escadarias da penha de joelho? Pagando promessas? Não. Você obedece, você se esforça na obediência, se descansando em tudo que Deus já fez. E como que você vive tudo que Deus já fez por você em Cristo? Relacionamento e crença em tudo que a palavra de Deus diz, porque até o ler e se apropriar de tudo aquilo que a palavra do Senhor fala, é na verdade descanso, é rendição total a Deus. Então, esforcemo-nos, ali é a responsabilidade daquele que ouviu a palavra de Deus, que crê e obedece, ou seja, pratica. Legal, gente? Estamos chegando no final, hein? Claro para vocês até aqui? Esse é o teu esforço. Por isso que Hebreus 4:1 fala o que ainda? O apóstolo falando para a igreja, para as pessoas lá que se reuniam numa determinada igreja local, onde também haviam muitos hebreus. Por isso, uma carta direcionada especificamente para os hebreus, para que eles entendessem que, olha o que ele fala, temamos, portanto, ele como apóstolo falando para a igreja, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha o quê, gente? Em que sentido? Não ter prosseguido em obedecer. A falha é essa. Lembra que a gente está aqui, olha, esforcemo-nos. Com base em quê? Hebreus 4:11, por causa dessa aplicabilidade naquilo que a gente está falando sobre o Shabat. Ó, jornada da fé, igual a obediência. E aí, então, o versículo 2 fala, porque também a nós foram anunciadas, a nós agora da nova aliança, as boas novas, como se deu com eles, ou seja, com o povo da velha aliança. Gente, o povo da velha aliança também teve revelação, ou melhor, teve acesso à revelação das boas novas de Deus em Cristo Jesus. Jesus falou a respeito de Abraão, ele viu o meu dia e se alegrou. E tantas coisas que aconteciam no povo, no meio do povo de Israel, apontava para a pedra espiritual que é Cristo. Quem está acompanhando isso aí, hein? Então eles também receberam as boas novas em Cristo, não na revelação plena, mas receberam. E ele continua falando, mas a palavra, olha, que ouviram, não lhes o que, gente? Lembra? Obediência. E o temor dele é que eles
viessem a falhar por causa da desobediência. Então, ele vai mostrar agora um exemplo do povo do passado, mas a palavra que ouviram esse povo do passado não lhes aproveitou, visto não ter acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. Se você ler o capítulo 3 de Hebreus, ali vai ter uma sucessão de palavras relacionadas ao erro do povo de Israel, em virtude daquela primeira geração não ter entrado na terra prometida. Então, o contexto é esse aí. Estamos juntos ainda, gente? Está claro para vocês isso tudo aí? Então, olha só, uma aplicação clara para mim e para você. O simples conhecimento da mensagem de Deus não é suficiente. E não é mesmo, tá? Tem muita gente que está há 30 anos na igreja, conhece um pouco da Bíblia, ou conhece bastante da Bíblia, mas só na cabeça, não tem revelação dela. E aí algumas pessoas se assustam, porque, às vezes, num período tão pequeno, cristãos, eles amadurecem de uma maneira tão diferente de outros que já estão há tanto tempo na igreja. Inclusive se tornando legalistas e religiosos, achando que pelos seus méritos eles vão alcançar alguma coisa da parte de Deus, que até os esforços que eles fazem é por causa de um esforço humano para tentar ser digno diante de Deus, para tentar. Uma das palavras que a gente mais ouve é: eu estou tentando. Você não tem que tentar, você tem que decidir viver aquilo que Deus já te deu em Cristo. Porque o simples conhecimento da mensagem de Deus não é suficiente, ele deve ser apropriada mediante isso aí, olha. E fé não é só crer para receber, fé é crer para viver. Eu vou repetir, fé não é só crer para receber, fé é crer para viver o que está escrito. Então não se trata de só conhecer, se trata de você se apropriar mediante a fé, vivendo o que a palavra do Senhor fala, não uma dependência total de um relacionamento vivo com Deus. Sem relacionamento vivo com Deus, você não vive a palavra. Sem o poder do Espírito Santo, você não vive a palavra. Sem ser cheio continuamente do Espírito de Deus, você não vive a palavra. Então, vamos parar de tentativas e vamos nos posicionar no nosso dia a dia. E viver o que nós já temos no Shabat vivo. A continuidade de tudo isso que o apóstolo está falando em Hebreus 4, está aí, olha. Desemboca, por assim dizer, aí em Hebreus 4:12 também. Porque diz, um texto que você já conhece muito bem, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Lembra dela? E penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então vamos aplicar esse texto no seu real significado para nós, no que diz respeito a nós não falharmos na obediência que nós temos que ter para com Deus, assumir essa responsabilidade e se posicionar em fé no nosso dia a dia. A palavra de Deus é poder e vida para aqueles que creem, mas também expõe as crenças superficiais e até as falsas intenções dos corações daqueles que não creem. Se você for ver bem, o versículo posterior fala de todas as coisas estarem patentes aos olhos de Deus para Ele julgar. Aqueles que vivem a palavra recebem promessas e galardões. Aqueles que não obedecem à palavra serão julgados por isso. Aqueles que se tornam incrédulos à vontade do Senhor, a Bíblia fala que cada um receberá segundo as suas obras. Então, Hebreus 4:12, ele tem os dois lados da moeda, por isso que é uma palavra que é cortante, como uma espada de 2, o que, gente? Corta tanto em cima como também o que? Embaixo. Para aquele que crê e tem a disposição para viver, então a palavra do Senhor fortalece, alimenta, dá vida, poder e capacita. Mas aqueles que conhecem, mas não querem viver, ela expõe até mesmo a superficialidade dessa pessoa
e até as falsas intenções dos seus corações. Por que isso? Porque está lá, olha, ela é apta para discernir o que, gente? Os pensamentos e propósitos do coração. Tanto os que creem, como também nos corações dos que não estão crendo. Legal, gente? Obediência é um esforço firmado numa fé viva em Deus, num relacionamento vivo com Ele através de Cristo. Última e quinta aplicação para você dentro desse Shabat definitivo, consumado em Cristo, que eu tenho chamado de Shabat da nova aliança. Por isso que o tema da nossa mensagem foi Shabat, o descanso em Cristo. O fundamento de nossa obediência é a crença, confiança, descanso no sacerdócio de Cristo. Tá bom, gente? Então, o fundamento de toda a nossa obediência é a nossa crença, confiança, nosso descanso mesmo no sacerdócio de Cristo. Você vai se lembrar, eu falei isso para vocês agora há pouco, que tudo que a gente recebe do Pai é por causa do sacerdócio de Jesus. E quando Jesus estava morrendo numa cruz, ele era tanto a oferta, o sacrifício, como também o sacerdote. Porque lá na cruz, Isaías 53, ele estava intercedendo por você, advogando a sua causa. João 17 deixa isso, inclusive, claro, em vida, quando ele estava intercedendo por todos aqueles que iriam vir a crer. Então, Jesus é tanto o sacerdote, como também o sacrifício. E ele continua esse sacerdócio agora a favor da igreja. Por isso que você tem que obedecer, crendo, confiando, ou seja, se descansando no sacerdócio de Cristo. Aí vem Hebreus 4:14 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o que, gente? Grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Por isso, então, por causa disso, conservemos firmes o quê? A nossa confissão. Que confissão é essa? A nossa crença, o nosso descanso no sacerdócio perfeito e glorioso de Jesus Cristo. Como também em tudo aquilo que a palavra de Deus estabelece na pessoa de Jesus. Tem que ser a sua confissão, a sua declaração de fé. Porque Hebreus 4,15 fala: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Aleluia. Você está nesse time ali? Daqueles que têm fraquezas? Quem está nesse time? Porque eu estou nele. Mas graças a Deus, que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Por isso que a graça de Deus nos basta. E nesse relacionamento vivo, nessa entrega, nessa rendição, nesse viver, nessa expressão de fé diária, então se manifesta esse favor que te capacita, te fortalece, te renova e te dá plenas condições de viver aquilo que a Bíblia diz para você viver. Tudo que você vive na palavra não é por causa da sua capacidade, é por causa da capacidade que Deus gerou em você pelo Espírito Santo através de Jesus Cristo. E Jesus viveu dessa maneira, né, gente? Por isso ele se compadece de nós. Ele precisou dessa ação como homem aqui na terra. Quem crê nisso? Jesus veio como homem também, não só como Deus. Ele veio como homem, e como homem ele precisou viver as mesmas coisas que você viveu, e por isso ele se compadece e intercede por você. Acheguemo-nos então, eu concluo aqui. Portanto, o tecladista pode vir. Confiadamente, junto ao trono da graça. Você, olha, quem se descansou no Shabat definitivo, portanto, de Deus em Cristo, não está mais debaixo do trono do juízo de Deus, está debaixo do trono da graça dele. Amém, minha gente? Você pode ficar de pé por causa disso? Olha só, acheguemo-nos, portanto, como, gente? Com medo? Confiadamente, numa outra tradução, com ousadia, junto ao trono da graça. Olha só que coisa linda. A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia. Minha gente, eu vou te falar. O Evangelho do Senhor Jesus, ele é completo. Ele é perfeito. Está estabelecido no Evangelho
uma obra consumada. Eu vou dizer para você, escuta o que eu vou te falar. Não tem como você dar errado. Hein? Você pegou isso aí? Acho que você não pegou isso aí. Pegou aí, irmã? Aleluia. Vamos fazer um gol aqui hoje? Tem uma bola aí para a gente fazer um gol aqui hoje? Hein? Não tem como você dar errado. O nosso alvo, gente. O nosso alvo. O nosso alvo. O nosso alvo. O nosso alvo é estar no descanso, no Shabat de Deus em Cristo. Por isso que a gente não estabelece um dia para nos separarmos para Deus, porque estamos no hoje. Vai ler Hebreus, estamos no hoje. Então o nosso Shabat hoje é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Porque o nosso Shabat é uma pessoa, é Cristo, o nosso descanso. É bem verdade que em Atos fala que a igreja passou a se reunir num domingo, não como substituição do sábado, gente. Não tem nada a ver isso. Mas como uma expressão de crença que aquele que morreu na sexta ressuscitou no domingo pela manhã. Por causa disso. Não foi para restabelecer um novo dia, somente um novo dia. Porque nós vivemos no hoje, você entende? Nós vivemos no hoje. Cada dia. Porque o nosso Shabat não é um dia. O nosso Shabat é uma obra consumada e completa e perfeita numa pessoa.